Leitura diária da Bíblia, dia 13. Antigo Testamento, Gênesis 27, Gênesis 28, 1 a 22. E aconteceu que quando havia Isaque envelhecido, e seus olhos se ofuscaram ficando sem vista, chamou a Esaú, seu filho o maior, e disse-lhe: Meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já sou velho, não sei o dia de minha morte. Toma, pois, agora tuas armas, tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e pega-me caça, e fez-me um guisado, como eu gosto, e traze-o a mim, e comerei, para que te abençoe minha alma antes que morra. E Rebeca estava ouvindo, quando falava Isaque a Esaú seu filho, e foi-se Esaú ao campo para pegar a caça que havia de trazer. Então Rebeca falou a Jacó seu filho, dizendo: Eis que ouvi a teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e fez-me um guisado, para que coma, e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, filho meu, obedece a minha voz no que te mando, vai agora ao gado, e traze-me dali 2 bons cabritos das cabras, e farei deles iguarias para teu pai, como ele gosta, e tu as levarás a teu pai, e comerá, para que te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse a Rebeca sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é homem peludo, e eu liso. Talvez meu pai me apalpe, e me terá por enganador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. E sua mãe respondeu: Filho meu, sobre mim tua maldição, somente obedece à minha voz, e vai e traze-os a mim. Então ele foi, e tomou, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez guisados, como seu pai gostava. E tomou Rebeca as roupas de Esaú seu filho maior, as melhores, que ela tinha em casa, e vestiu a Jacó seu filho menor. E fez-lhe vestir sobre suas mãos e sobre o pescoço onde não tinha pelo, as peles dos cabritos das cabras, e entregou os guisados e o pão que havia preparado, em mão de Jacó seu filho. E ele foi a seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, quem és, filho meu? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú teu primogênito, fiz como me disseste, levanta-te agora, e senta, e come de minha caça, para que me abençoe tua alma. Então Isaque disse a seu filho: Como é que a achaste tão depressa, filho meu? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus fez que se encontrasse diante de mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te agora, e te apalparei, filho meu, para que eu saiba se és meu filho Esaú ou não. E chegou-se Jacó a seu pai Isaque, e ele lhe apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. E não lhe reconheceu, porque suas mãos eram peludas como as mãos de Esaú, e lhe abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú? E ele respondeu: Eu sou. E disse: Aproxima-a a mim, e comerei da caça de meu filho, para que te abençoe minha alma. E ele a aproximou, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Aproxima-te agora, e beija-me, filho meu. E ele se chegou, e lhe beijou, e cheirou Isaque o cheiro de suas roupas, e lhe abençoou, e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, Deus, pois, te dê do orvalho do céu, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se inclinem a ti, sê Senhor de teus irmãos, e inclinem-se a ti os filhos de tua mãe, malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E aconteceu, logo que havia Isaque de abençoar a Jacó, e apenas havia saído Jacó de diante de Isaque seu pai, que Esaú seu irmão veio de sua caça. E também ele fez guisado, e trouxe a seu pai, e disse-lhe: Levante-se meu pai, e coma da caça de seu filho,
para que me abençoe tua alma. Então Isaque seu pai lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. E estremeceu-se Isaque com grande estremecimento, e disse: Quem é o que veio aqui, que agarrou caça, e me trouxe, e comi de tudo antes que viesses? Eu o abençoei, e será bendito. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, clamou com uma muito grande e muito amarga exclamação, e lhe disse: Abençoa também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com engano, e tomou tua bênção. E ele respondeu: Bem chamaram seu nome Jacó, que já me enganou 2 vezes, tirou minha primogenitura, e eis que agora tomou minha bênção. E disse: Não guardaste bênção para mim? Isaque respondeu e disse a Esaú: Eis que eu o pus por senhor teu, e lhe dei por servos a todos os seus irmãos, de trigo e de vinho lhe provi, que, pois, farei a ti agora, filho meu? E Esaú respondeu a seu pai: Não tens mais que uma só bênção, meu pai. Abençoa também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz, e chorou. Então Isaque seu pai falou e disse-lhe: Eis que será tua habitação sem gorduras da terra, e sem orvalho dos céus de acima, e por tua espada viverás, e a teu irmão servirás. E sucederá quando te dominares, que descarregarás seu jugo de teu pescoço. E odiou Esaú a Jacó pela bênção com que lhe havia abençoado, e disse em seu coração: Chegarão os dias do luto de meu pai, e eu matarei a Jacó meu irmão. E foram ditas a Rebeca as palavras de Esaú seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó seu filho mais novo, e disse-lhe: Eis que, Esaú teu irmão se consola acerca de ti com a ideia de matar-te. Agora, pois, filho meu, obedece a minha voz, levanta-te, e foge-te a Labão meu irmão, a Harã. E mora com ele alguns dias, até que a ira de teu irmão se diminua, até que se aplaque a ira de teu irmão contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Eu enviarei então, e te trarei dali, porque serei privada de vós ambos em um dia. E disse Rebeca a Isaque: Desgosto tenho de minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó toma mulher das filhas de Et, como estas, das filhas desta terra, para que quero a vida? Então Isaque chamou a Jacó, e o abençoou, e mandou-lhe dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, até vir a ser congregação de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E viu Esaú como Isaque havia abençoado a Jacó, e lhe havia enviado a Padã-Arã, para tomar para si mulher dali, e que quando lhe abençoou, lhe havia mandado, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã, e que Jacó havia obedecido a seu pai e a sua mãe, e se havia ido a Padã-Arã. Esaú viu que as filhas de Canaã pareciam mal ao seu pai Isaque. Então Esaú foi a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas outras mulheres, Amaleite, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba, e foi a Harã. Ele chegou a um lugar, e ali dormiu, porque o sol já se havia posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada que estava posta na terra, e seu topo tocava no céu, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, e disse: Eu sou o Senhor,
o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, e ao sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e na tua descendência. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei, até que eu tenha feito o que te disse. Jacó despertou-se de seu sonho, e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E teve medo, e disse: Quão temível é este lugar! Não é outra coisa, senão casa de Deus e porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia colocado de cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela. E chamou o nome daquele lugar Betel, porém antes o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que vou, e me der pão para comer e roupa para vestir. E se eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, darei a ti o dízimo. Novo Testamento. Métio 10:32 da manhã menos 42, Métio 11 para 1 menos 15. Portanto, todo aquele que me der reconhecimento diante das pessoas, também eu o reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Porém, qualquer um que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim espada. Porque eu vim pôr em discórdia o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Quem achar sua vida a perderá, e quem, por causa de mim, perder sua vida, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo por reconhecê-lo como justo receberá recompensa de justo. E qualquer um que der ainda que somente um copo de água fria a um destes pequenos por reconhecê-lo como discípulo, em verdade vos digo que de maneira nenhuma perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar as ordens aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e para pregar em suas cidades. E João, ao ouvir na prisão as obras de Cristo, enviou-lhe 2 de seus discípulos, perguntando-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus lhes respondeu: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os mancos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bendito é aquele que não se ofender em mim. Depois que eles se foram, Jesus começou a dizer às multidões acerca de João: Que saístes ao deserto para ver? Uma cana que se move pelo vento. Mas que saístes para ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Eis que os que usam roupas delicadas estão nas casas dos reis. Mas que saístes para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta, porque este é aquele sobre o qual está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, dentre os nascidos de mulheres, não se levantou outro maior que João Batista, porém o menor no reino dos céus é maior que ele.
E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus está sujeito à violência, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se estáis dispostos a aceitar, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Salmos. Salmo 9 para 1-6. Salmo de Davi, para o regente, em Mildlaben, louvarei a ti, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti eu ficarei contente e saltarei de alegria, cantarei a teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltaram para trás, eles caem e perecem diante de ti. Porque tu fizeste conforme meu direito e minha causa, tu te sentaste no teu tribunal e julgaste com justiça. Severamente repreendeste as nações, destruíste ao perverso, tu tiraste o nome dele para sempre e eternamente. Ao inimigo, as destruições já se acabaram para sempre. E tu arrasaste as cidades, e já pereceu sua memória com elas. Deus gracioso, tu és fiel para cumprir toda a promessa que fizeste, trazendo bênção da dificuldade e esperança do desespero. Ao ouvirmos as parábolas que revelam os mistérios do reino, abre nossos olhos para entender tua verdade e nossos ouvidos para ouvir tua voz. Transforma nossos corações para que sejam boa terra que recebe tua palavra e produz uma colheita abundante. Que andemos em obediência e confiemos no teu tempo perfeito para todas as coisas. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, amém.